Olá, meus amores, boa tarde. Já está no ar mais um OnLive desta segunda-feira. E hoje, aqui no OnLive, vamos falar sobre um assunto que tem crescido muito a cada dia e com certeza tem ajudado muito pequenos, médios e grandes empresários, pois mesmo enfrentando, né, tantos obstáculos, você que está aí nos ouvindo, que também é pequeno, médio ou grande empreendedor, pode ter, né? E a gente precisa estar bem alinhado com isso. Para vocês que estão chegando agora, hoje nós vamos falar sobre tecnologia, sobre internet, sobre e-commerce, vendas online. Em nenhum momento, né, da nossa história precisou-se tanto de um e-commerce. Mas o que é e-commerce, né? Para quem ainda não sabe, ou não teve a oportunidade, né, de estar mais aprofundado sobre o assunto, hoje a gente vai estar conversando aqui com um profissional que tem um gabarito aí enorme, né? Já desde já quero agradecer muito. Ele já está online aqui com a gente. Hoje a gente vai estar conversando com o Gustavo Turquia, tá? O Gustavo, ele é diretor comercial da Visa do Brasil e atua diretamente na estruturação de negócios e soluções para o varejo brasileiro e também lidera o relacionamento da Visa com algumas importantes contas globais como Amazon, Google, Microsoft, Cabify, Rap e Natura. Eu vou convidar aqui o Gustavo Turquia, tá, para estar conversando. Eu não via o início da semana chegar logo para a gente estar trazendo esse profissional que vai aí trazer muitas respostas para a gente. Gustavo, seja bem-vindo aqui ao nosso canal OnLive. Obrigado, Analice. Obrigado pelo convite. Parabéns aí pela iniciativa. Venho acompanhando suas lives. Muito legal abrir esse canal nesse momento. Muito, Gustavo. Eu também quero muito agradecer, né? Eu não conhecia ainda o seu trabalho tão profundamente, depois que eu fiquei sabendo da sua entrevista por Cadu, né? Isso, por causa do Dantas. Então, assim, trouxe para mim também aí um leque de possibilidades. Tenho amigos, muitos conhecidos aqui de outros países que estão online com a gente, da Suíça, de várias regiões que querem estar abrindo a sua loja virtual, mas tem tantos receios ainda, né? Por mais que vocês já estejam à frente disso há muito tempo, existem pessoas, lógico, né? Que precisam aprender ainda bastante coisa. Eu sou uma delas, por isso que eu achei que o tema assim, veio num ótimo momento. Você podia explicar para a gente o que a Visa vem fazendo, né, com esse início aí já há 3 meses, né, para quem achou que nós teríamos apenas 15 dias de pandemia, já estamos há 3 meses e precisamos nos habituar, né, com esse novo que chegou. O que a Visa vem fazendo para expandir, né, essas ideias para a população? Obrigado. Boa pergunta, Analice. A gente vem trabalhando muito assim nos últimos meses, porque tem uma linha de pensamento que eu gosto muito, que fala que a males que vem para uma revolução digital realmente muito grande, né? O Covid trouxe de uma forma forçada é, algumas coisas muito positivas, e uma delas é, sem sombra de dúvidas, a inclusão digital de muita gente no mercado, né? Do e-commerce, enfim. Então, a Visa já era uma empresa digital, né? Há muitos anos a gente já vem trabalhando com várias tecnologias para suportar a entrada desses novos varejistas, dessas novas pessoas que estão passando a comprar agora no mundo online. E essa pandemia, ela, na verdade, só veio acelerar esse movimento. Então, a gente costuma dizer que a gente está atuando basicamente de 4 formas nesse momento. Assim. A primeira delas, sem sombra de dúvidas, é uma forma social, né, que tem um desenvolvimento muito voltado para doações. Então, a gente tem uma foundation, né, uma fundação, que é a Visa Foundation, e a gente está, além de trabalhando toda a parte de desenvolvimento de negócio, também a gente tem um olhar social muito grande. Então, a gente formalizou uma doação de 210 milhões de dólares em alguns programas voltados, primeiramente, no combate ao Covid, né? Então, há iniciativas que estão ali de linha de frente mesmo, combatendo a pandemia,
e ao longo dos próximos 5 anos, um plano de doação de mais 200 milhões de dólares para desenvolvimento de negócio, muito voltado para desenvolvimento da mulher, né, da sustentabilidade, enfim. Então, a parte social, sem sombra de dúvidas, também ela é muito importante. A Visa fez esse comprometimento mundialmente em todas as regiões que opera. Fora isso, a gente aqui no Brasil tem algumas iniciativas que são super legais e que fomentam exatamente o que você falou no começo, que é o pequeno empreendedor. Então, a gente tem, em parceria com alguns clientes e parceiros nossos, né, o Ebanks, a Cielo, enfim, o desenvolvimento de plataformas que criam as lojas para esses novos varejos, para esses novos empresários, empreendedores que querem abrir o seu negócio, não sabem por onde começar, né? Então, a gente criou alguns programas, um deles super famoso é o Compre do Pequeno, que nada mais é do que você acessa uma plataforma dentro do site da Visa e você consegue criar a sua loja em minutos. E aí a Visa entra com todo o suporte, tanto de visibilidade, quanto também de segurança para aquelas transações que vão acontecer ali no mundo online, não pegar uma pessoa que está começando agora no mundo do e-commerce de surpresa. Então, a gente resume basicamente, né, nessa parte social. A gente tem a parceria com o Ebanks BIP, que está dentro desse Compre do Pequeno, que é para, por exemplo, profissionais autônomos, salões de beleza, massagistas que estão sem trabalhar, né, ou arranjaram outra forma de trabalhar agora, começarem a criar umas tecnologias para enviar para seus clientes links de pagamento, por exemplo, para que eles possam fazer a compra, eventualmente até de vouchers para usar esse serviço depois. Então, tem várias tecnologias aí que a gente está investindo para ajudar o pequeno empreendedor através dessa parceria do Cielo, do Ebanks BIP. Temos o Cielo Superlink também, que é uma outra parceria que vai nessa mesma linha, e o Compre do Pequeno. Isso a gente vai estar conversando hoje bastante aqui durante a live. Gustavo, você acha que assim, com isso tudo, né, que vem acontecendo, essas mudanças que vem acontecendo, a população brasileira, ela está preparada, né, para essas compras online? Porque, assim, muita gente, e eu vejo isso como jornalista, né, a gente teve, durante alguns anos, mesmo a tecnologia estando à nossa mercê, né, a gente poderia ter aprendido muito mais coisas, a gente foi deixando de lado tudo, e agora, mais do que nunca, o cidadão ele não pode sair de dentro de casa, então ele precisa fazer essa compra online. Mas o brasileiro ele está preparado para isso? Annalise, eu acho que ficou, né? Porque com certeza alguns hábitos novos que chegaram com a pandemia, eles vieram para realmente ficar e até mostrar para as pessoas de que as coisas vão ter que se adaptar a uma nova realidade, né? Então, o e-commerce ele sempre foi muito ligado à conveniência, né, a atos de compra que eventualmente passam ali por um item talvez não tão necessário, né? E agora você tem que comprar tudo pelo e-commerce, né? Você tem que, às vezes, obviamente, tirando os comércios que estão abertos nas cidades que funcionam, todo o consumo é feito hoje de forma online. Eu acho que isso traz um novo hábito, né, para o consumidor, e o consumidor naturalmente começa a se adaptar com isso, conviver com esses novos hábitos e querer, à medida que ele testa e gosta, continuar com isso. Então, a gente acredita que, sem sombra de dúvidas, a gente nunca pode achar que está todo mundo 100% preparado. Eu acho que, de fato, não estavam, mas agora eu acho que a entrada do e-commerce forçado, entre aspas, aí, ele trouxe esses novos hábitos e o consumidor, sem sombra de dúvidas, está muito mais aberto a isso. Eu gosto muito de parafrasear aqui uma entrevista que o nosso presidente deu há algumas semanas atrás, onde ele falava que, sei lá, 20 anos atrás, quando ele ia, por exemplo, para um cinema comprar né, eu vou assistir um filme, ele entrava numa fila, chegava antes, pegava essa fila, comprava um ingresso, depois ia para uma fila, comprava pipoca, depois ia para a fila do cinema, pegava uma fila para pegar um lugar bom no cinema. Quer dizer, se você conta isso para uma pessoa que está nascendo hoje, ou um jovem que está, né, mas acho isso engraçado. Então, é um novo hábito, de fato. Fazendo uma analogia bem próxima aqui, mas certos hábitos que a gente está começando a ver agora, né? Itens que a gente está comprando online que a gente nunca imaginou, serviços que a gente está consumindo online que a gente nunca imaginou, a gente realmente acredita que é algo que vem para ficar. Tá. E outra coisa, assim, eu até gosto de estar aproximando o pequeno, né, empresário de vocês, principalmente, que são grandes, né? E quem me acompanha, eu sei que, assim, é mais popular. Então, eu tenho um telespectador, né, um espectador mais popular, e
esse pequeno empresário, né? Vamos dizer, ele está ali precisando sair dessa situação. Como ele pode começar do zero, montando esse e-commerce dele? Legal, excelente pergunta. Bom, então para você que é um pequeno e-commerce, um pequeno né, empresário que está ali vendendo seus produtos, acho que a primeira parte que você precisa realmente entender, a gente criou dentro do vaidivisa.com.br/compre do pequeno. Se você entrar dentro desse programa, você consegue criar ali dentro, tem alguns parceiros, você vai selecionar aquele parceiro que tem a melhor condição para você operar dentro da sua cidade, dentro da sua região, e aí você entra dentro dessa plataforma e você cria sua loja em questão de minutos. Então, você não precisa necessariamente ter lá uma super estrutura de fotografia, um super website com uma plataforma de segurança. Quer dizer, tudo isso a gente conseguiu viabilizar através dos nossos parceiros. Porque quando a gente fala realmente do pequeno, né, você não tem um valor de investimento muito alto para se dispor para investir numa plataforma muito robusta. Então, a gente usa players que são muito robustos e que multiplicam isso para os seus clientes que são menores. Então, a Cielo é um exemplo desses, a própria eBanks é um outro exemplo, a Liuve é um outro player que também está focado nisso. Então, entrando nessa plataforma, você cria a sua loja e aí você, como empreendedor, né, passa a vender os seus produtos online. Se você, por exemplo, é algum profissional, né, como uma manicure, como um massagista, como um personal trainer, e que você não dispõe daquele serviço naquele momento para você oferecer, mas que você ainda assim quer continuar né, oferecendo seus serviços e vendendo, você tem uma opção ali de vender vouchers do seu serviço também. Então, você vende os vouchers que vão ser usufruídos depois, no segundo momento, quando você puder, de fato, executar o seu serviço. Então, essa é uma opção para o pequeno. E eu acho que, além de tudo, começar a pesquisar, começar a navegar, começar a consumir em outros sites, para você também entender aquilo que faz sentido. Porque eu costumo dizer assim, uma pessoa que nunca comprou online, por exemplo, ela entra num site, ela vai começar a perceber como a navegação daquele site é algo importante, a foto que você disponibiliza do seu produto, a importância que tem para a pessoa que está assistindo, para ele realmente, né, se convencer de que aquilo é algo que ele quer comprar. Então, você começa a desenvolver um olhar, e aí você, mesmo sendo empreendedor, a provocação que eu sempre faço é faça também um movimento de comprador, né, para que você comece a refletir naquilo que você quer na sua loja. E um outro acesso legal, Annalise, que é você que é consumidor, por exemplo. Eu, Gustavo, não tenho uma loja, mas eu quero comprar dos pequenos que ficam aqui no meu bairro. Eu quero fomentar o negócio local. Nessa mesma plataforma, vaidivisa.com.br/compre do pequeno, você também tem um acesso do consumidor. Ou seja, você entra, coloca o seu CEP, onde você mora, ou eventualmente algum CEP que você quer fomentar, porque eu, por exemplo, moro em São Paulo, mas sou de Minas Gerais. Se eu quiser fomentar o comércio da minha cidade local, eu coloco o CEP da minha cidade e vejo automaticamente todos os comerciantes que tem ali perto. Se algum comerciante que você gosta de comprar, um feirante, enfim, não está ali, você consegue direcionar para ele um WhatsApp pelo próprio site para que ele receba esse WhatsApp e, nesse momento, abra uma loja virtual e aí, então, passa a fazer parte do ecossistema. É uma plataforma colaborativa, é um hub digital e a gente acredita que é só assim que a gente, né, do tamanho que a Visa tem, consegue realmente chegar no pequeno comércio, no pequeno varejista, no pequeno empresário. É porque nesse momento que a gente tem vivido, né, de não poder ir aos grandes, né, ter essa dificuldade, algumas cidades ainda continuam, eu vejo pelo sul do país, né, eu sou do sul, e lá já tem algumas regiões que já começaram, que nem Florianópolis, que faz 30 dias que não teve mais nenhum caso, né, de coronavírus, a cidade já começa a se movimentar devagar, ainda não como antes, porque é aquilo que a gente fala, não vai nada voltar a ser como antes. É verdade. Então, as pessoas que estão aqui vendo a gente, é isso que elas perguntam e querem saber, né? Eu recebi aqui do Fernando, que é um grande companheiro nosso, que acompanha aqui as lives, como é que ela deve administrar esses produtos, né, que ela vai colocar nessa página? Porque assim, você não, a pequena empresa ela não vai poder colocar tudo.
mas ela vai escolhendo alguns produtos que a venda será melhor. Eu acho que é por esse lado, né? A gente até tem que levar essa explicação melhor para eles entenderem realmente como Perfeito, funciona. claro. Isso é bem legal, assim, porque a gente começa a fazer uma conta, né, e ver assim, quanto que você ganha em cada produto efetivamente, né? Você tem um custo lá, você vende um produto, sei lá, por 100, outro por 50. Mas às vezes o valor que você ganha naquele produto de 50, por mais que ele custe menos, né, para o Uhum. consumidor, ele para você é um produto mais rentável. Então, a conta que você, empreendedor, pequeno empreendedor, tem que fazer é sempre assim, quanto que, tirando o que eu gasto para fazer aquele produto, né, versus o que eu vendo, o valor que eu ganho desse produto, quanto maior for esse valor, mais eu tenho que incentivar a venda desse produto no meu site. Em termos de tecnologia, é muito tranquilo. O que a iBanks, a Cielo, a Liuve oferecem para os seus clientes, que seriam os empreendedores, ele é basicamente um link que conecta com os produtos que você, empreendedor, tem disponível para vender com aquilo que ele efetivamente vai colocar na loja. Então, é uma conexão quase que direta e automática. E o próprio empreendedor que vai fazer essa definição. Aí, cada parceiro, cada player desse tem uma tecnologia, trabalha com uma taxa, trabalha com uma condição diferente. A minha recomendação é realmente que você, como empreendedor, independente de qual for o parceiro que você escolher, faça essa reflexão, né? Ou seja, quanto que eu ganho para cada um desses produtos, para que aí sim eu faça a venda daqueles produtos que melhor são mais rentáveis para mim. E aí, enfim, dentro dos parceiros, você consegue administrar essa conexão entre a sua loja e o que efetivamente está lá no digital. Tá. Eu tenho uma pergunta aqui do João Blota, que é muito boa também, por sinal. A Visa ajuda com taxas menores para os pequenos empresários, Gustavo? Essa é uma boa pergunta também. A Ainda mais no Visa. momento, né, que a gente vem vivendo, que as pessoas estão cortando todos os gastos possíveis, né? E a gente tem, acho que já era para a gente ter feito isso algum tempo atrás, mas a gente precisou apanhar um pouquinho para começar a ter outros valores na vida, né? A Visa, ela tem feito esse trabalho durante esse período da pandemia? Annalise, essa é uma pergunta que se eu tivesse pedido para essa pessoa, para o João fazer, a gente não teria dado tão certo. Porque é uma oportunidade da gente, como Visa, também esclarecer para as pessoas que a Visa não cobra taxa da pessoa, do empreendedor. Né? O que a gente fala, nosso modelo de negócio, a gente chama de B2B, ou seja, de empresa para empresa. Então, a Visa ela tem um modelo de taxa e de precificação que ela cobra isso do adquirente, que nesse caso é o dono da maquininha de cartão, né? Então vocês veem aí um monte de propaganda na televisão sobre maquininhas de Uhum. cartão, de as mais diversas marcas. Essas pessoas, essas empresas, eles são os chamados adquirentes. Então, o modelo de negócio da Visa ele é com os adquirentes e do lado de aceitação, né, de quem está fazendo a instalação dessas maquininhas no mercado, e do lado de quem está entregando os cartões para os consumidores, os bancos ou instituições Uhum. financeiras que emitem cartões Visa. Então, a nossa precificação ela é toda para os bancos e para os adquirentes. Os adquirentes, por sua vez, quando ele credencia um estabelecimento, quando ele credencia um novo empreendedor, aí sim ele tem a política de precificação dele para os empreendedores. Como a gente trabalha para todos os adquirentes do mercado são os nossos clientes, o que a gente informa de praxe é que pesquise sempre a melhor taxa, porque sim, os adquirentes estão com várias condições comerciais super competitivas por conta desse momento, e todos eles têm, de acordo com o seu segmento, preços competitivos. Então a gente sempre orienta para todo mundo a pesquisar de fato que você vai encontrar taxas diferenciadas e mais adequadas para o seu perfil de venda. Gustavo, nesse novo, a gente fala novo normal, né, mas que nunca é o novo normal, qual é o olhar da Visa sobre isso, né, as perspectivas daqui para frente? Como é que vocês enxergam essa situação que a gente vem vivendo? Legal. Eu vou de novo parafrasear o nosso presidente aqui, que ele tem um mantra que realmente é fantástico, que a gente usa muito, que é assim, o novo normal, na verdade, já começou. Né? É o que a gente vive hoje. É só olhar para o lado, a gente vê que tanto tempo assim, né, dentro de uma quarentena. Eu mesmo sempre falo, quando eu cheguei de férias, eu achei que eu ia ficar 15 dias, como você bem colocou no começo,
e de repente a gente se vê dentro de casa sem perspectiva de quando isso vai acabar, algumas cidades voltando, outras cidades não voltam, e a curva, ninguém entende a curva do Brasil. Então, o Verdade. novo normal ele já existe. A gente nem usa muito realmente esse termo, como você também disse. Mas uma coisa é fato, né? O olhar das pessoas sobre de consumo, ele de fato mudou. E que bom que isso aconteceu, né? Porque o consumo agora ele é um consumo mais sustentável, ele é um consumo que olha mais para o pequeno, para o Brasil, para o consumo regional, né? As pessoas elas estão cada vez que passa buscando realmente alternativas de reutilização de certas coisas para evitar o consumo, né? Como tinha antes, acelerado, sem propósito. Enfim, os drivers de consumo, né, que a gente chama, eles mudaram realmente. Então, eu acho que para o melhor, né? O mundo está um mundo mais digital, está um mundo mais sustentável, está um mundo mais consciente. E é a provocação que a gente gosta de fomentar e fazer com que as pessoas pensem realmente assim. Não é que a gente vai parar de consumir, muito pelo contrário, a gente continua consumindo. O ser humano precisa consumir, mas é um consumo mais sustentável, é um consumo mais coletivo, né? Você tem um pensamento Uhum. coletivo maior e mais apurado. E do ponto de vista da Visa, a gente fomenta isso. A gente em termos, por exemplo, de e-commerce, né? Vamos falar assim, as transformações que o e-commerce teve. Hoje, por exemplo, muitas pessoas passaram a comprar no e-commerce que antes não compravam. Então, era muito difícil no Brasil você, por exemplo, que não tem um cartão de crédito, você conseguir comprar. Porque ou Era você usava... justamente isso que eu ia perguntar, porque assim, tem gente que tem cartão de crédito, tem gente que só tem cartão de débito, né? E o que a Visa vem fazendo, né? Porque hoje existem até aqueles cartões que você compra só para fazer a compra na hora. Como é que funciona isso? Perfeito. É isso, né? Mais gente, mais pessoas comprando online, o que a gente acha é ótimo, porque está democratizando realmente o acesso à tecnologia. Então, de fato, Annalise, isso está acontecendo muito. O e-commerce no Brasil antes, 99% das transações eles eram cartão de crédito, assim, né? Das transações de cartão. Você não tinha transação de débito. Óbvio que você tem ali um volume de boleto, que também as pessoas pagam, que é uma experiência terrível, né? Porque você manda o Uhum. boleto vem, você tem que pegar o código de barra, digitar aquele número gigante, enfim. Então é uma experiência que a gente também não gosta muito, mas que por não ter cartão de crédito, muitos brasileiros usavam essa alternativa. Agora, o débito, que é um cartão que todo mundo que tem uma conta em banco consegue ter acesso a um cartão de débito, sem análise de crédito nem nada disso, você de fato consegue usar o cartão de débito para comprar online. Então, basicamente, o que a Visa vem fomentando, né? Assim, do ponto de vista dos emissores, de quem emite esses cartões, existe um protocolo que a gente chama, que são regrinhas de aceitação que o emissor que tem aquele cartão que está entregando para o cliente precisa desenvolver uma série de coisas para ele implantar esses protocolos de segurança e o débito passar a ser aceito online. E do ponto de vista do varejo, então, estabelecimentos comerciais que vendem online e querem aceitar o cartão de débito como uma alternativa, eles também têm que Uhum. desenvolver este mesmo protocolo, que é o que a gente chama de 3D Secure 2.0. Um nome que a gente usa para um protocolo dentro da indústria para promover a aceitação do cartão de débito online. Então, isso já é uma realidade, a gente já tem grandes nomes do varejo aceitando, então todo o grupo Via Varejo já está aceitando, o Banco do Brasil, vários bancos, na verdade, todos já estão com seu cartão de débito disponível para o e-commerce e o débito vem crescendo substancialmente. Então, de fato, esse uma grande novidade, eu acho que democratiza, né, o acesso das Sim. pessoas para o mundo online e é isso, ele traz novos mix de pagamentos para dentro do e-commerce, né, o que é bastante interessante. Eu tenho duas perguntas aqui das nossas parceirinhas, né? Que é a da Daniele, que é lá da Suíça. Ela perguntou como é que funcionam também, se são diferentes as taxas em comparação de quem monta um site lá fora, né? Querendo vender aqui para o Brasil e vice-versa. Tá. Para você vender e entregar mercadoria aqui no Brasil, você vai ter que buscar um adquirente local para poder fazer esse credenciamento do seu estabelecimento. A sua loja ela pode estar em qualquer lugar no mundo, mas você o pagamento das vendas que você faz tem que ser feito em moeda local. Até tem como você fazer vendas internacionais, mas de fato elas saem mais caras e a operação se torna um pouco mais complexa.
Mas, de fato, quando você que está na Suíça ou que está em qualquer outro país da Europa, Ásia, etc., cria seu e-commerce para você vender dentro do Brasil, você cria a necessidade de você ter uma conta no Brasil e necessariamente receber essas vendas no Brasil. E aí as taxas elas entram dentro do mercado nacional tradicionalmente. O que o cliente, o importante é que o preço dessas transações também seja em moeda local. Porque se essas transações forem realmente em moeda externa, o cliente que está comprando ele vai pagar o famoso IOF na hora que pagar a transação. Né? Porque se eu comprar, por exemplo, lá na Suíça em euro, essa fatura minha vai vir com a transação em euro e vai ter lá o tarifa de IOF, uma série de outras coisas. Então, uma vez que você, independente de onde está a sua loja, você abre um CNPJ Brasil, um contrato com um parceiro no Brasil e recebe isso no Brasil, as taxas que vão ser operadas pelos seus adquirentes aqui serão as taxas padrão Brasil. Entendi. Outra pergunta aqui, que mandou, né? E ela tem interesse de estar montando uma loja online aí. Ela perguntou se é necessário que essa loja funcione 24 horas. Acho que a gente teve um probleminha aqui. Voltou. Tá me ouvindo, Gustavo? Agora tô, até desliguei aqui do Wi-Fi. Então, tem uma pergunta aqui que outras pessoas também já enviaram, se ela precisa, na empresa dela, ter uma equipe 24 horas. Não. Olá. Do Brasil, você que assiste aí segunda-feira e toda quinta-feira tem sempre dando dúvidas aí pra gente. E hoje a gente está falando sobre o e-commerce, né, com o Gustavo. Já voltou, Gustavo? Tá ok? Tô aqui. Você consegue me ouvir bem? Acho que a gente está tendo instabilidades aqui. Tá ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Você consegue me ouvir? Agora consigo te ouvir. Então, a última pergunta que eu fiz para você foi a respeito de que quem monta um site precisa ter uma equipe 24 horas? Não. Isso é uma boa pergunta também, porque as pessoas acham que ter um site faz com que as pessoas precisem de ter, né, uma super estrutura de equipe, de suporte, e de fato não é necessário. Desde que você deixe claro para o seu cliente o seu horário de atendimento, o seu horário de suporte, né, enfim, você consegue trabalhar normalmente. Eu costumo dizer que tudo que é combinado não sai caro, né? Então, se você tem lá no seu site de forma clara que seu horário é de 9 às 6, que seu horário é de meio-dia às 8, enfim, está lá explicado. O que pode acontecer é que durante esse período que não estiver funcionando, alguém acesse seu site, precise de um suporte, mas aí a recomendação é deixe algum e-mail, deixe alguma caixa que a pessoa, mesmo em horário fora de atendimento, consiga te mandar, né? Enfim, notícia, informação, pedido de dúvida, que aí você atende no momento em que você tiver no seu horário de expediente. Gustavo, e assim, a gente, lógico, com tantas vendas, né, com tanto aumento do e-commerce, das lojas online, a gente lida também com fraudes, né? Muita gente recebe e-mail de confirmação que não existe, ou de banco. A gente mesmo passou uma situação aqui que o banco queria rever pontos, uma coisa arada que às vezes a gente acha assim, por que está acontecendo isso comigo, né? E não é bem essa pergunta. Mas como é que vocês lidam com isso, com essa fraude, né, na compra, na hora de o cliente fazer a compra, quais os cuidados que ele precisa ter? Excelente pergunta. Gosto de falar desse tema porque realmente, para a gente que trabalha no mercado, ele é super importante para as pessoas clarearem um pouco e se precaverem, porque realmente o movimento, né, financeiro que gira no e-commerce hoje, ele chama atenção sim de fraudadores, e a estrutura de fraude que hoje tem montada no mundo, ela é realmente muito pesada, tem muito investimento para isso, infelizmente, e o Brasil é um dos mercados com maior índice de fraudes do mundo. Então, a recomendação que a gente sempre gosta de falar para o consumidor é o seguinte:
Nunca, gente, passe dados do seu cartão, foto do seu cartão, imagem, número, nada disso por redes sociais. Nunca acredite que seu banco vai te mandar um e-mail com um link para você clicar e digitar uma senha. Nunca atenda uma ligação, ou se você atendeu uma ligação com alguém que está te pedindo dados da sua conta, do seu banco, nunca dê, porque seu banco nunca vai fazer isso. Outras coisas que acontecem demais é você, eventualmente, receber, né, mensagens SMS, ou WhatsApp, ou até mesmo ligações, como eu disse, do seu banco. Eles usam os nomes do seu banco para te pedir informações. Isso é phishing, isso é roubo de dados. Então, a partir do momento em que você caia nesse golpe, essa empresa ou essa pessoa fraudadora que está por trás vai pegar os seus dados e vai usar seus dados para fazer compras. Então, toda vez que você for comprar online, é super seguro, tem várias ferramentas para você se precaver disso. Não é porque é online que você vai ser fraudado. Compre online, é um jeito super conveniente, porém tome os cuidados. Alguns cuidados que a gente gosta sempre de falar. Primeiro, ative dentro do seu banco uma mensagem de texto quando você faz uma compra online. Ou quando você faz qualquer compra, presencial ou não. O que significa isso? Que quando você digitar os dados do seu cartão dentro de um site e fizer uma compra, você automaticamente vai receber um SMS do seu banco falando: você fez uma compra no valor de tanto. Não vai te pedir informação nenhuma, ele vai te dar informação, falando que você fez. Ou seja, nesse momento você tem a segurança de que você fez realmente a compra. E se alguém fizer uma compra com seus dados, você vai ser notificado. E aí você vai pegar essa mensagem, que você está num horário de trabalho, por exemplo, receber uma mensagem de algum consumo, você liga no seu banco na mesma hora e cancela a transação. E aí ninguém sai prejudicado na história. Então, SMS dentro do seu banco é uma super alternativa. Existe uma outra tecnologia que eu adoro também, que alguns bancos, a grande maioria deles já fazem, que é o cartão virtual. O que é isso? Você gera um número de cartão através do seu aplicativo do banco, único e exclusivamente para aquela compra. Então, isso te dá muita tranquilidade, porque se alguém usar este dado ou capturar este dado através de algum botnet, né, que são as redes maléficas que existem dentro da internet, esse cartão não vai ter validade mais, porque você já vai ter feito a compra com ele. Então, o cartão virtual é uma alternativa super, super importante também. Enfim, e aí a gente tem algumas outras alternativas, como você não passar os seus dados, enfim, tudo isso que eu já passei para vocês aqui. Mas, de fato, gente, o maior cuidado que eu sempre gosto de falar e é onde a maior parte das pessoas caem. Não passe sua senha, o número do seu cartão para ninguém, isso é seu. Verdade, é algo muito íntimo, né, Gustavo? É isso. É verdade. Sabe o que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente das iniciativas, né, a diversidade que a Visa faz? Eu entrei no site, eu vi assim trabalhos maravilhosos que você tem feito. Eu acho que assim a gente sempre falar porque essas grandes empresas, né, até mesmo incorporadoras, bancos, a gente sempre acredita, não devem fazer muita coisa. E eu vejo que vocês vêm fazendo um trabalho incrível, né, em todos os setores. E principalmente no momento agora que a gente vivenciou aí na última semana sobre racismo, tudo, conta pra gente, né, e pro pessoal que está assistindo agora a gente aqui, como é feito esse trabalho de vocês? Porque a Visa não é somente, ela não ajuda somente a gente de alguma forma, né, mas também ajuda multidões aí de pessoas. É isso, sem dúvida, Annelise. Eu tenho muito orgulho de falar desse tema, que é um tema que realmente preenche a gente, né? Assim, quando eu entrei na Visa, eu me encantei muito com essas iniciativas que eram feitas lá fora. E no Brasil a gente desenvolveu um comitê de diversidade e inclusão, qual eu faço parte, tenho muito orgulho disso, que é formado por 10%, 15% mais ou menos dos colaboradores aqui no Brasil. De alguma maneira, eles se voluntariam para participar neste comitê. E esse comitê ele tem praticamente 4 frentes que a gente trabalha ativamente, né? A gente tem uma frente muito forte que chama VIBE, Visa Black Employees, que lida de toda forma com os temas raciais, de inclusão, etc. A gente tem uma frente que a gente chama de Pride, que é toda a questão do orientação afetivo-sexual. A gente tem uma também de gerações, diferentes gerações convivendo dentro do mesmo ambiente, né? Então, uma pessoa muito mais velha com uma pessoa millennial, como é que é isso? Que troca que é possível, mentoria, enfim. Temos também toda a questão de gênero, né? Então,
mulheres, empoderamento feminino, liderança feminina, enfim. Então é uma questão bem importante para a gente. Eu falei 4, mas são 5. Na verdade, a quinta é o Viable, que são Employees with Disabilities, que a gente chama de deficiências visíveis e invisíveis. Então, além de falar sobre temas, né, de pessoas com mobilidade reduzida, a gente também está falando sobre temas não visíveis. Então, síndrome do pânico, que está muito comum no mercado financeiro, né? Enfim, o famoso burnout, como que as pessoas lidam com isso. Esse momento, especialmente agora, né? A saúde mental ganhou muito peso, ganhou muita importância. E a gente tem uma iniciativa super legal lá na Visa que se chama Wellbeing Hours, que é justamente horários para que a gente pare para fazer alguma coisa fora do nosso trabalho, mas que avisa, por exemplo, essa semana a gente vai ter um bate-papo sobre cervejas artesanais. A gente teve na semana passada uma aula de yoga. Na outra semana, uma aula com uma peruana sobre o ceviche. Então, para quê? Para a gente começar a pensar também, mesmo estando no seu ambiente de trabalho virtual hoje, mas vamos falar sobre alguns outros temas, né? Enfim, tivemos também sessões de terapia com psiquiatras e psicólogos que atendem a gente. A Visa fornece atendimento psicológico para os colaboradores dentro do nosso plano. Então, a gente tem uma série de iniciativas para isso. Já nas outras frentes, eu vou dar aqui um destaque agora por conta do mês do orgulho, né, LGBT, que a gente está agora em junho. Esse mês vai ser um mês bastante especial para a Visa nessa causa. A gente está fazendo, em parceria com os 200 escritórios do mundo, uma volta ao mundo no orgulho LGBT. Então, a gente pegou o dia 25 de junho. E isso é muito legal, Annalise, porque você começa a entender, mesmo estando engajado na causa aqui no Brasil, você começa a entender como que os outros países comemoram esse orgulho. E é diferente, tem toda a parte cultural, né? Então, essa volta ao mundo LGBT vai ser incrível, vai ser dia 25 de junho, é uma programação interna, a gente não vai televisionar para fora, mas... que pena, podiam dividir com a gente. Nossa, é uma pena. Então, todo mundo, inclusive, que fica sabendo, as pessoas que estão participando, né? Que a gente está trazendo um monte de gente de fora para falar sobre alguns temas, etc. E todo mundo falando, pô, mas que pena, a gente queria dividir isso. Então, a gente está vendo alguns conteúdos para a gente fazer uma versão externa. Mas vai ser um mês lindo, super colorido, super representado. E sem sombra de dúvidas, uma coisa que a gente fez nesse mês de junho aí foi uma junção entre os comitês de Vibe e de Pride, dado os recentes acontecimentos nos Estados Unidos, né? A gente precisa dar voz. Eu acho que eu aqui, branco, homem, né, cisgênero, eu não me sinto confortável de falar sobre racismo porque eu não sei o que é isso. Por mais engajado que eu esteja no tema, então o que a gente está fazendo estamos pegando espaço da nossa agenda de Pride desse mês e literalmente trazendo pessoas da comunidade negra que estão dentro da Visa e que defendem esse tema e que tem muita coisa para falar e a gente quer ouvir, a gente quer trazer esse conhecimento à tona e se simpatizar com isso, porque realmente o que vem acontecendo é lastimável, né? E aí, para fechar, a gente fez um lançamento como uma forma de apoio, né, da bandeira LGBT, que são as cores do arco-íris. A Visa incluiu nas cores do arco-íris o marrom e o preto, que é uma iniciativa que surgiu do governo da Filadélfia, nos Estados Unidos, e aí alguns estados adaptaram e a Visa colocou sua marca em cima dessa bandeira, porque a gente quer evidenciar a importância dessa comunidade, não só no mundo LGBT, mas no mundo como um todo. Então, acho que dar voz a essas pessoas é o que a gente mais quer nesse momento. Verdade. E dar voz aqui também no OnLive, né, Gustavo? Obrigada, tá, pela sua participação. Espero que vocês continuem com esse trabalho maravilhoso, trazendo informação também, né, para os pequenos empresários, médios, até mesmo os grandes, que muitas vezes se acham tão dentro, né, sabendo de tudo, mas ao mesmo tempo não sabem. Então, assim, a gente está passando por um momento de transformação e a gente precisa um dos outros, né? Gratidão por estar hoje aqui com a gente. Que o teu caminho seja iluminado sempre, tá? Amém. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Eu quero te parabenizar também pela iniciativa. Conta sempre com a gente, porque você precisar. É um prazer a gente poder falar, né, sobre todos esses temas e sobre muitos outros que podem surgir. E o que precisar aqui da gente também para divulgação, aí manda brasa, que estamos à disposição. Combinado. Tá bom? Muito obrigado, Annalise. Abraço.
É isso aí, meus amores. Hoje quem esteve aqui com a gente foi Gustavo Turquia no OnLive. Na quinta-feira tem mais OnLive aqui. E eu queria também deixar aqui os nossos agradecimentos, né, ao @Life Gourmet Comercial, @Truteria e @Prefira Local. Você, pequeno empresário que quer divulgar sua marca, entra aí na página @Prefira Local, que nós estaremos entrando em contato com você. Um grande abraço e até a próxima.